Ok, pessoal, vamos aqui para mais uma doutrina no nosso estudo da introdução à teologia sistemática. Na aula passada a gente viu a doutrina de Deus, já vimos também a doutrina da Bíblia, e agora nós vamos então para a doutrina de Cristo, também chamada de Cristologia, certo? Então vamos lá. A doutrina de Cristo, pessoal, ela é chamada de Cristologia porque nela se estuda a respeito da pessoa e da obra da segunda pessoa da Trindade. Você deve se lembrar que eu expliquei para vocês que sempre que digamos assim, um membro da Trindade é estudado na teologia sistemática, geralmente esse estudo é dividido em duas partes: a sua pessoa, a sua natureza e a sua obra. Então você tem teologia propriamente dita, que estuda a pessoa e a obra de Deus, a cristologia, que estuda a pessoa e a obra de Cristo, e a pneumatologia, que estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo, ok? Também eu já comentei com vocês que eu não gosto muito dessa designação segunda pessoa da Trindade, porque isso expressa uma espécie de ordem, primeiro, segundo e terceiro. Isso pode passar a impressão de algo, de uma ideia de sequência de importância, certo? Mas se você retirar essa ideia de importância, dá para se usar essa expressão, tá bom? De todas as doutrinas, a cristologia sempre foi a doutrina mais atacada na história da igreja e na história da teologia. Desde muito cedo, foi essa a doutrina que mais recebeu ataques internos e externos no cristianismo. Jesus de Nazaré, pessoal, ele é o resumo das duas doutrinas que nós já vimos até aqui. Ele é Deus e é a palavra. João capítulo 1, versículo 1. Certo? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Então, Jesus é uma espécie de união da Bíblia, ou da palavra de Deus, da revelação de Deus e da pessoa de Deus em um homem, Jesus de Nazaré. Por conta disso, por ser Jesus, então, por Jesus ter afirmado ter essa natureza, ser a revelação de Deus e ser o próprio Deus, então, para se negar o cristianismo, você deve negar a Jesus Cristo, porque grande, o grande centro da fé cristã, aquilo sobre o qual o cristianismo permanece de pé ou cai, é a pessoa de Jesus Cristo. Se você modifica, se você ataca, se você nega a natureza de Jesus como ensinada no Novo Testamento, você vai negar todo o cristianismo. Nessa doutrina, então, eu quero ver com vocês. Primeiro, nós vamos ver sobre a pessoa de Cristo, a sua divindade e a sua humanidade. E depois nós vamos ver sobre a sua obra, que envolve a sua morte e ressurreição. Eu vou dar uma ênfase maior na sua morte e ressurreição, mas eu vou fazer também um panorama de toda a obra de Cristo. Ok? Então, vamos começar pela divindade de Cristo. Jesus deu várias evidências da sua própria divindade. Em primeiro lugar, ele fez atividades que pertencem somente a Deus. Uma das que merecem mais destaque é Marcos capítulo 2, versículos de 9 a 11. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo perdoa pecados. E como é que perdoar pecados evidencia que Jesus é Deus? Nós também não perdoamos pecado. Quando alguém pede perdão para nós não perdoamos. Então, como é que Jesus, ao perdoar pecados, pode ser considerado Deus? A questão, pessoal, é que Jesus, ele perdoava todos os pecados de uma pessoa. Nós só temos o direito de perdoar os pecados que são cometidos contra nós. Então, se eu pecar contra você, você pode me perdoar.
Mas se eu pecar contra você, uma outra pessoa não pode vir e me perdoar. Então, quando Jesus perdoa todos os pecados de alguém, Jesus está evidenciando que todos aqueles pecados foram cometidos contra ele. Ele foi o ofendido por aqueles pecados. Sendo assim, Jesus está evidenciando ou exibindo que é Deus. E é por isso que nessas ocasiões em que Jesus perdoa pecados, os judeus eles pegam em pedras para atirar em Jesus, porque eles entendem que ao perdoar pecados, Jesus está se fazendo igual a Deus. Também ele envia o Espírito Santo. Isso daqui também é muito categórico, porque o enviado exibe, ou desculpe, o enviador, ele exibe uma certa posição de autoridade sobre o enviado. Então, para que Jesus exibisse uma posição de autoridade sobre o Espírito Santo, ele precisava ser, pelo menos, da mesma natureza que o Espírito Santo. João capítulo 15, versículo 26. Também, Jesus controlou elementos da natureza e recebeu a adoração dos homens. Então, havia certos milagres que Jesus fazia e ele fazia para exibir a sua posição de autoridade divina. Quando Jesus controlava a natureza, Jesus estava exibindo aqui ser, portanto, o representante de Deus, aquele que tem poder sobre a criação. Mas também Jesus recebeu a adoração dos homens. O caso mais categórico disso é o caso de Tomé, quando ele chama Jesus de meu Deus. Então, esses aqui são exemplos de Jesus mostrando ou exibindo a sua autoridade divina. Mas também Jesus afirmou diretamente que era Deus. Em João capítulo 8, Jesus está debatendo ali com as autoridades judaicas. Então, em determinado momento, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus afirma isso, imediatamente as autoridades judaicas o acusam de blasfêmia, o acusam de ter se feito igual a Deus, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava comparando a sua existência com a existência de Abraão. Quando ele diz antes que Abraão existisse, ele está afirmando antes que Abraão passasse a existir. Abraão existiu em um período de tempo na história, em um determinado tempo específico na história. Então Jesus diz antes que ele passasse a existir, e ele então utiliza a expressão ego eimi, que é uma expressão na língua grega e se refere àquilo que acontece em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta para Deus, quando os hebreus perguntarem quem te enviou, quem eu digo que me enviou, e Deus então responde, diga que eu sou te enviou. Então, eu sou é ego em mim, em grego, certo? Então, ego em mim é eu sou em grego, certo? Ou seja, o contrário. Então, Jesus está utilizando para si um nome de Deus que aponta para o tipo de existência de Deus. Deus ele não passa a existir. Deus ele é autoexistente. Ele simplesmente é. Então, essa é, no meu ponto de vista, a principal declaração de divindade vinda da parte de Jesus. João capítulo 8, versículos 58 e 59. Mas não apenas Jesus se considerava Deus, mas também os seus seguidores o consideravam Deus. E antes de eu comentar sobre isso, pessoal, só falando um pouco aqui com vocês, quando a gente fala de Jesus se considerando Deus, tanto C.S. Lewis quanto outros pensadores do passado,
eles construíram um bom raciocínio em cima disso. Porque uma pessoa que se considera Deus, ou ela é louca, ou seja, ela é um lunático, ela tem aquela mania de grandeza, então ele se considera Deus, ou ele é um charlatão mentiroso, alguém que está mentindo para enganar as pessoas, ou ele está falando a verdade. Você não tem uma outra opção aqui. Jesus não pode ter sido apenas um grande mestre, porque um grande mestre, ele não sai por aí dizendo que é Deus. Jesus não pode ser meramente um guru, um revolucionário ou coisa do tipo, porque pessoas que fazem isso ou são loucas ou mentirosas, ou são charlatões. Mas Jesus nem era louco e nem era um grande charlatão, um grande mentiroso. Então a única opção é que Jesus era de fato quem ele dizia que era. Ele era Deus, ele era divino, ok? Agora, o filho também, Jesus também era considerado Deus pelos seus seguidores. Isso fica bastante evidente em Filipenses 2, de 5 a 11. A gente não precisa ler todos esses textos. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo em que devia se apegar. Então, essa é, sem sombra de dúvidas, a afirmação mais elevada da divindade de Cristo nas epístolas ou nos escritos do apóstolo Paulo. Ok? Então, essa é uma afirmação elevadíssima a respeito da divindade de Jesus. Também em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz lá que Jesus é o resplendor da glória e expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja aqui, ó. Ele é a expressão do ser de Deus e também dos atributos de Deus, ok? E aí ele fez a purificação dos pecados e assentou-se à direita da majestade, que é uma posição divina. Portanto, aqui você tem tanto o apóstolo Paulo quanto o autor de Hebreus fazendo afirmações elevadíssimas sobre a divindade de Cristo. Isso sem contar a declaração do apóstolo João, quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ok? E sem contar muitas outras declarações ainda no Novo Testamento. Quanto à humanidade de Cristo, a Bíblia deixa claro que Jesus nasceu de uma virgem. Mateus capítulo 1, versículo 23, ok? Então, Jesus, ele nasceu de uma virgem, sendo antes concebido pelo Espírito Santo. Isso significa que ele é filho genético de Maria, mas não é filho genético de José, certo? Então, para que Jesus fosse ser humano, ele precisava nascer de um ser humano. Além disso, Jesus precisava ser um descendente físico de Davi. Isso é parte da teologia do Antigo Testamento. Sendo assim, o Senhor Jesus Cristo, ele precisava nascer geneticamente de um ser humano. Portanto, Jesus nasceu como um ser humano da Virgem Maria. Porém, a sua concepção deveria ser sobrenatural, para que ele nascesse sem a natureza e o pecado de Adão, a natureza herdada por Adão, ok? Então Jesus, ele precisava ter um nascimento, digamos assim, uma concepção que fosse semelhante à concepção de Adão, onde você tem o seu elemento físico e o elemento sobrenatural. Assim também precisava ser Jesus, para que ele não herdasse o pecado de Adão. E ele fosse, então,
o criador de uma nova natureza, o criador de uma nova humanidade, o segundo Adão, segundo o apóstolo Paulo vai explicar na sua carta aos Romanos. Sendo humano, Jesus apresenta as características típicas de um ser humano. Ele ficou cansado, João capítulo 4, versículo 6, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha um corpo humano, Jesus chorava, Jesus sorria, Jesus teve um desenvolvimento físico e intelectual normal. Havia coisas que Jesus precisava aprender e havia coisas que Jesus não sabia. Por exemplo, Jesus não sabia quem havia tocado ele na multidão. Jesus não sabia a data da sua vinda. Então havia muitas coisas que Jesus não sabia, certo? Por conta da sua humanidade, ele teve um desenvolvimento físico e intelectual como os demais seres humanos. Agora, a gente percebe no Novo Testamento que Jesus tinha uma espécie de destaque. Com 12 anos, Jesus já era muito mais sábio no Antigo Testamento do que os mestres da lei de Israel, que ficavam encantados com a sabedoria de Jesus com apenas 12 anos. Isso demonstra, obviamente, que Jesus não sofria os efeitos do pecado no seu desenvolvimento intelectual e físico. Ele crescia em conhecimento e graça. Então, Jesus era um ser humano integralmente, mas sem pecado, como o apóstolo Paulo vai afirmar na sua carta aos Gálatas. Agora, sendo Deus, como é que Jesus, sendo Deus, poderia ter uma humanidade integral? Isso daqui, pessoal, se chama a doutrina do esvaziamento de Cristo. Essa palavra esvaziamento vem da palavrinha grega kenosis e aparece aqui na carta de Paulo aos Filipenses. E eu vou mostrar para vocês já que existe um amplo debate em torno disso. Aqui eu estou seguindo e expondo para vocês a posição de Millard Erickson, que é uma das posições conservadoras. Jesus abriu mão do uso, veja bem aqui, certo? Jesus abriu mão do uso independente dos seus atributos divinos. O que isso significa? Que ele se submeteu ao Pai na sua encarnação e ele dependeu do Espírito Santo na sua encarnação. Então, os atributos de Deus são os atributos da divindade. Não existe isso de esses são os atributos do Pai, os atributos do Filho e os atributos do Espírito Santo. Não. Os atributos são os atributos da divindade. Então, todas as vezes que Jesus exibiu poder divino e autoridade divina, ele exibiu poder e autoridade da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Jesus, ele abriu mão de fazer isso independentemente, ok? Ou seja, como ser humano, ele decidiu usar os atributos da divindade na dependência do Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus ele faz um milagre e os judeus o acusam de fazer um milagre pelo poder de Belzebu, ele diz que eles estavam chamando o Espírito Santo de Belzebu e que isso era uma blasfêmia. Portanto, Jesus reconhece que o seu poder, que na verdade o seu ato miraculoso é feito no poder do Espírito Santo. Também em Atos capítulo 10, versículo 38, o apóstolo Pedro diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e então ele foi fazendo milagres por todo o canto.
Então, isso é a explicação daquilo que Paulo chama de ele se esvaziou. Então, Jesus ele assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo e utilizou os atributos da divindade apenas em dependência do Espírito Santo, ok? Então, por isso é que, quando Jesus exibia a sua divindade, isso não negava a sua humanidade, ok? Então, isso é chamado de a teoria do esvaziamento de Cristo. Mas uma pergunta aqui, que geralmente se faz nesse momento. No final das contas, Jesus, ele era homem ou ele era Deus? Bem, pela Bíblia nós vemos que a resposta desta pergunta é os dois. Jesus é a junção do divino e do humano em uma só pessoa. Isso daqui é chamado de união hipostática. Guarde esse termo na sua mente, ok? O que é união hipostática? Duas naturezas divinas, uma natureza divina e humana, certo? A humanidade e a divindade unidas na mesma pessoa. Uma pessoa, duas naturezas. Isso é chamado de união hipostática, certo? Quando se afirma que Jesus era só humano, mas não divino, ou que Jesus era só divino, mas não humano, ou quando Jesus era uma mistura de humano com divino, você tem aí, portanto, uma heresia. Tendo entendido isso, vamos então agora para a obra de Cristo. A obra de Cristo, pessoal, ela é dividida em duas etapas. A etapa da sua humilhação e a etapa da sua exaltação. Geralmente as teologias vão dividir a obra de Cristo nessas duas etapas: a humilhação de Cristo e a sua exaltação. Aqui tem um gráfico mostrando os elementos de cada uma dessa etapa. Então, a humilhação de Cristo envolve a sua encarnação. E é nesse ponto que geralmente se estuda essa questão do esvaziamento de Cristo, certo? Então, o que envolveu a encarnação? O que envolveu o nascimento de Jesus, o seu nascimento virginal? Então, estuda-se nesse aspecto da encarnação, que foi uma humilhação para Jesus, porque ele existia na forma de Deus e passou a viver também na forma humana. E isso foi passo da sua humilhação. Também o seu ministério. Então, Jesus, ele nessa parte se estuda os seus milagres, a natureza dos seus milagres, certo? E também o quanto o ministério de Jesus foi humilhante para ele. E a sua morte na cruz. E aqui na sua morte na cruz é a parte onde geralmente se estuda a doutrina da expiação, ok? Que é uma doutrina muito importante na cristologia, a doutrina da expiação, qual foi a natureza da morte de Jesus Cristo, é certo? Eu vou comentar sobre isso já já com vocês. A exaltação de Cristo, existe uma certa tensão aqui, não uma tensão teológica, mas a morte de Jesus, ele é colocada por João, pelo apóstolo João no seu evangelho, já como parte da sua exaltação, ok? Mas a gente coloca aqui na humilhação, porque ainda faz parte desse processo de humilhação. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele levanta, ele é exaltado dentre os mortos. Então a sua ressurreição, ela já é exaltação. Ele então ascende ao trono, isso faz parte da sua exaltação. E o ápice da sua exaltação é a sua segunda vinda. E os detalhes sobre a segunda vinda geralmente são estudadas na doutrina da escatologia. Mas vamos dar uma atenção especial na questão da morte e da ressurreição de Jesus. A morte de Cristo, pessoal,
ela foi necessária para satisfazer a justiça de Deus, ok? Então Jesus, ele morreu para satisfazer a justiça de Deus. Isso é o que é ensinado em Romanos 3:25, Romanos 6:23. E aqui, então, preste bem atenção aqui. A morte de Cristo, ela foi uma substituição. Jesus morreu de forma substitutiva. Ela foi redenção. Jesus morreu para nos libertar do domínio do pecado de Satanás, do mundo. A morte de Cristo, ela foi reconciliação com o Pai. E ela foi também expiação pelo pecado. Isso significa dizer que Jesus levou sobre si a punição, a consequência do pecado. E ela foi propiciação, ou seja, ela aplacou a ira de Deus. Então, aqui é um resumo dos principais elementos que constituem a natureza da morte de Cristo. Geralmente, pessoal, esses elementos aqui, eles são denominados como a expiação, certo? A expiação de Cristo, ela foi substitutiva barra penal, ok? Então não tem esse acento ali no ato, deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, a morte de Cristo foi substitutiva e penal. Então guarde isso na sua mente, isso aqui é fundamental no seu estudo sobre Jesus Cristo, certo? A morte de Cristo foi um sacrifício substitutivo penal. Ele pagou uma pena em substituição dos homens para redimi-los, reconciliá-los, expiar, propiciar os seus pecados. A ressurreição de Cristo é o elemento central da fé cristã. Morte e a sua ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é aquilo que nos dá a certeza da nossa ressurreição. Então, para explicar isso para vocês, é basicamente o seguinte. Imagine que aqui você tem a linha do tempo da história. Jesus vem, então, no meio da história e ressuscita dentre os mortos. Ele morre e ressuscita dentre os mortos. Mas no Antigo Testamento, a ressurreição ela era prometida para o final dos tempos. Quando Jesus, então, ressuscita dentre os mortos, ele traz o futuro para o presente. Ele dá uma evidência no presente daquilo que vai acontecer no futuro. Então, por isso que a morte e a ressurreição de Cristo é a nossa certeza, é a nossa esperança. Por isso que Paulo diz que se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos e nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Então foi para isso que Jesus Cristo morreu, para a nossa justificação final, a nossa esperança final, tá bom? Então, basicamente, aqui está, portanto, meus irmãos, o resumo da doutrina de Cristo, ok? E queria só passar para vocês as questões atuais que existem nessa doutrina, os principais debates, mais uma vez lembrando que não são os únicos. O primeiro deles é a questão da natureza e extensão da expiação. A questão aqui é o seguinte, qual foi a natureza da morte de Cristo? Jesus morreu no lugar de alguém, Jesus morreu como um exemplo, Jesus morreu como vitória sobre o pecado, mas geralmente essa questão vem junto com a extensão. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu para providenciar salvação por todos,
ou Jesus morreu para de fato salvar algum? Essa aqui é a questão. Os calvinistas geralmente entendem que a morte de Cristo ela envolveu o pagamento pelos pecados de algumas pessoas, ou seja, dos eleitos. Isso aqui é chamado de expiação limitada. Jesus morreu com a intenção de promover o pagamento pelos pecados do seu povo, dos eleitos. A posição arminiana também crê que Jesus morreu de forma substitutiva penal, mas que ele fez isso por todos os homens, oferecendo então a oportunidade para que todos sejam salvos. Mas apenas aqueles que creem é que serão salvos. Okay? Então Jesus morreu por todos e aqueles que creem recebem os benefícios da cruz de Cristo. Isso aqui é chamado de expiação ilimitada. E a posição amiraldiana, que tenta fazer um meio termo entre o calvinismo e o arminianismo, afirma o seguinte, que a expiação de Cristo envolveu um pagamento por todos os homens, ou seja, a morte de Cristo é suficiente para todos, mas ele tinha a finalidade de aplicar isso apenas aos eleitos. Então, ele concorda com o calvinista, com o arminiano, que Jesus Cristo morreu por todos, dando assim a todos a oportunidade de ser salvo, mas ele concorda também com o calvinista quando ele diz que isso não significa dizer que a intenção de Jesus era salvar a todos. A intenção de Jesus era providenciar salvação apenas para os eleitos. Então a morte de Cristo é suficiente para todos, eficiente apenas para os eleitos. Então essa aqui é o debate em torno da expiação. Um outro debate é quanto ao esvaziamento de Cristo. Eu já expressei aqui a posição de Erickson, que é também a minha posição, mas a questão é de que Jesus se esvaziou? Jesus se esvaziou do uso independente de todos os seus atributos. Isso daqui é a posição de Erickson e aqui eu particularmente defendo. Mas há aqueles que defendem, como Bruce Ware, como J.I. Packer, que Jesus se esvaziou do uso de apenas alguns dos seus atributos. Okay? Então, de atributos como onipresença, sei lá, alguns outros, mas Jesus utilizou sim atributos divinos. E essas são as duas posições principais conservadoras. Aqui eu não estou mencionando as posições heréticas, que dizem que Jesus deixou de ser Deus ou coisa do tipo. Mas existe um debate agora um pouco mais recente e que não é tanto da teologia sistemática, mas que existe é de quão judeu era Jesus. Ou seja, Jesus rompeu com o judaísmo de sua época, criando então uma nova religião, ou Jesus afirmou o judaísmo de sua época, propondo apenas uma restauração, uma correção dos rumos do judaísmo da sua época, ok? Então você tem essas duas posições aqui. É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Deus abençoe.